Os irmãos podem permanecer em pé porque antes de nós meditarmos e fazermos uma exposição, nós vamos proceder a uma leitura. E em reverência à palavra do Senhor, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. E um dos componentes do nosso culto de adoração ao Senhor é fazer leituras bíblicas públicas. E eu pedi o auxílio aqui de duas mulheres únicas para nos ajudarem nesta leitura, porque senão eu fico muito cansado. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque não é a nossa palavra, a palavra do Senhor. Então, começando aqui no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas e no versículo 1, fala-nos de uma parábola, a parábola da ovelha desgarrada e a parábola da dracma perdida. E diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, a ele, a Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então eu vou continuar com uma parábola que todos os irmãos também conhecem, que é a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Muito obrigado. Nós podemos ficar sentados. Este é um texto, de alguma maneira, com alguma dimensão, 32 versículos, quase que inesgotável, daria para vários meses de nós podermos estar a dissecar, mas eu gostaria nesta tarde de convidar os presentes e os irmãos a olharem para este capítulo como um todo e então vê-lo não nas especificidades, apesar de nós irmos tocar em algumas especificidades, mas um vislumbre, um panorama deste capítulo 15. Este capítulo 15 fala, pelo menos, de 3 coisas que se perderam. Fala-se da ovelha perdida. Nós há pouco cantámos acerca da ovelha perdida e todos nós fomos ovelhas que estávamos ou que estivemos perdidos. Eventualmente estará aqui alguma ovelha perdida. Da moeda perdida. Noutras traduções, dracma perdida, mas é uma moeda. E apesar de, normalmente, a última parábola ser a parábola do filho pródigo, podemos dizer também que esta é a parábola do filho perdido. Então, uma ovelha que se perdeu, uma moeda que se perdeu e um filho que se perdeu. Né? E eu também já tenho perdido algumas coisas, não sei quanto a vocês. Algumas coisas menos importantes, como às vezes alguns apontamentos, lista de compras, mas às vezes apontamentos, cábulas que tenho na Bíblia e depois já não sei onde é que estão. Não sei se já vos aconteceu, perderem coisas pouco importantes e às vezes coisas muito importantes, cartões de crédito, com a password lá colada. Enfim, todos nós já perdemos coisas. A sensação é de frustração, vamos procurar, pelo menos eu, vamos procurar nos lugares mais prováveis, depois volto a procurar nos lugares mais prováveis e depois às vezes volto aos lugares mais prováveis e está lá, mas eu já lá tinha passado e só numa segunda ou terceira revisitação é que encontro. Não sei como é com vocês. Já passámos por isto e este capítulo fala precisamente disto. 3 coisas perdidas que foram achadas: uma ovelha, uma moeda e um filho. Mas antes disso, há aqui 2 versículos introdutórios. É muito importante nós sempre percebermos qual o contexto das passagens bíblicas. E diz o versículo 1 que todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Todos os publicanos e pecadores. E o versículo 2 diz: contudo, os fariseus e os escribas, ou os mestres da lei, criticavam. Criticavam quem? Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Porquê? É Lucas que está a escrever, ele não escreve por acaso, o Espírito Santo também não inspirou por acaso. Publicanos e pecadores juntavam-se para ouvir Jesus. Estamos no mês das missões, apesar de todos os meses serem missões. Quem são ou quem eram os publicanos? Eram coletores de impostos para o Império Romano, invasor e opressor. Eram colaboracionistas com o inimigo. Os romanos eram odiados pela sua idolatria descarada, pelos seus escandalosos hábitos alimentares, de vestir, de viver, pela sua brutalidade. E os judeus colaboravam com eles, os colaboracionistas, para proveito próprio, ainda eram mais desprezados. Pecadores.
Pecadores eram basicamente todos aqueles que eram identificados com práticas imorais, desagradáveis, pecaminosos. Podemos incluir aqui as prostitutas, os vadios, os bêbados, os ladrões e também, naquela época, aqueles que sofriam de algumas doenças mais contagiosas e aqueles que sofriam de deficiências, doentes com deficiência eram também marginalizados. Enfim, os pecadores eram pessoas, em geral, de má reputação. Como quer que seja, seriam pessoas do tipo que nós não gostaríamos de ser vistos. Ou, então, se fôssemos apanhados com pecadores, não é? Teríamos talvez de explicar porquê que estávamos com ele. Mas publicanos e pecadores, eles estavam a ouvir Jesus. Isso é impressionante. Não sei se a vocês vos impressiona, mas a mim impressiona-me. Eles não foram obrigados a ir ao culto. Eles gostavam de ouvir Jesus. Eles procuravam Jesus para ouvi-lo. E uma pergunta que eu muitas vezes faço e que eu gostaria que nós fizéssemos a nós mesmos: o que é que havia nas palavras ou no modo de falar de Jesus que traía aquelas pessoas? Deixem-me desabafar que nós, de modo geral, nas igrejas evangélicas, nós não atraímos pecadores. Mas nós precisamos, com o nosso falar, com a nossa maneira de proceder, precisamos de atrair pecadores. Eu até acho que as pessoas de má reputação evitam-nos, para não serem ainda mais condenados. Mas, irmãos, o nosso ministério é um ministério de reconciliação. Somos imitadores de Jesus. Philippe Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, não sei quantos já leram, quantos conhecem, ele conta a história de uma prostituta que foi falar com ele, pedindo ajuda. Grandes problemas, tinha uma filha pequena que ela vendia a sua filha menor para prostituição. Ela foi confessar a este nosso irmão que conseguia ganhar mais com um dia com a sua filha do que com o trabalho dela durante o mês para homens pervertidos. Então, ela alugava a filha. Porquê? Ela precisava de sustentar o vício das drogas, porque se ela não sustentasse o vício das drogas, ela também não conseguiria continuar a viver e a sua filha também estaria em perigo de outra maneira, não é? Então, Philippe Yancey, ele diz: eu quase que não conseguia aguentar ouvir esta história. E para além do mais, alguém que ouve contar acerca de abusos de crianças e de menores, sabe que a sua obrigação é reportar às autoridades. Então, o nosso irmão no livro diz: eu não sabia o que dizer àquela mulher naquela altura. E conta ele que finalmente perguntou-lhe se nunca tinha pensado em ir a uma igreja. E ela olhou para ele como se estivesse a olhar para um fantasma. Igreja? Porquê é que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto tão mal, por isso é que estou a falar consigo. Eles vão fazer com que eu ainda me sinta pior. Mas não é esta igreja que nós queremos ser, pois não? Não é esta igreja que nós somos. Nós queremos ter alguma coisa a dizer àqueles que estão no poço. Posso ouvir um amém? É óbvio que esta mulher estava no fundo de um poço de imoralidade existencial, de abuso infantil, de dependência química. Ela era certamente uma pecadora, mas eu fico a pensar: esta mulher não considerava entrar numa igreja. Mas eu acredito que ela, se conhecesse Jesus, ela estava disposta para ir ouvi-lo. Provavelmente estaria, se ela fosse contemporânea de Jesus, ela estaria entre aqueles pecadores que
o ouviam. Mas ouviam não apenas por ouvir, é que Jesus não apenas estava com eles, mas Jesus apontava o caminho da esperança, contava o caminho de libertação para poder sair da prisão, do lamaçal, do lodaçal em que ela se encontrava. Isto é a nossa missão, irmãos, como igreja e também como indivíduos representantes de Jesus aqui na terra. Posso ouvir um amém? Por outro lado, fariseus e escribas, que também estavam presentes, como lemos no versículo 2, eles criticavam-no. Eles criticavam-no pelo seu envolvimento, pelo envolvimento de Jesus com este tipo de gente. A motivação deste grupo não era aprender com Jesus, mas era surpreendê-lo em alguma falha, em algum erro que pudessem acusar mais tarde. A reação deles era uma reação crítica. Claro que eles não aprovavam o estilo de vida desses pecadores, ou dos pecadores, e nós também não aprovamos, não é verdade? Mas eles tampouco aprovavam o envolvimento de Jesus com os pecadores. Eles não tinham nenhum compromisso com a graça, tinham apenas um compromisso com a lei. Qual é o nosso compromisso, irmãos? O nosso compromisso é com a graça de Deus ou é com a lei? Quer os publicanos, quer os pecadores, quer os escribas, quer os fariseus. Jesus não concorda com o pecado de nenhum deles, não concorda com aqueles que estão perdidos, não concorda com os pecados daqueles que estão dentro das igrejas. Mas Jesus nos traz esperança, a todos traz esperança, aponta um caminho para a vida no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa vida, no meio da hipocrisia em que muitos vivem. Então, gostaria de me convidar e de nos convidar a refletir sobre qual é a nossa postura individual e como igreja diante dos pecadores. Falamos nós, temos nós atitudes para com eles de tal maneira que eles param para nos ouvir, sem nos deixarmos levar pela banalização do pecado, mas também sem sermos aqueles que apenas condenam e excluem, condenam e excluem. Eu confesso que quanto a mim já tenho assumido posições diferentes, já falei com graça, infelizmente também já condenei, mas mais uma vez eu quero vos dizer, o ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação. Repitam lá comigo, reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então nós somos o quê? Embaixadores. Digam lá, embaixadores. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o meu desejo nesta primeira visualização, nesta primeira perspectiva sobre este capítulo, é que nós possamos, individualmente e em conjunto também, aprender mais sobre como lidar corretamente com o pecado, com os pecadores, com o arrependimento e com a restauração. Mas vamos continuar porque o relógio, pelo menos no Lumiar, nunca para. Não sei se vocês já repararam nisso. No Lumiar nunca para. Há sítios, por exemplo, no Alentejo, que anda mais devagarinho. Mas aqui no Lumiar, ele até parece que acelera. A ovelha, a moeda e o filho perdido. E nós vamos pensar, então, também no pai, no pastor que busca. O pastor que busca. Já falámos que todos nós
já temos experiências de perder coisas, não é? Quem é que nunca perdeu nada? Não há aqui ninguém. Mas qual é a nossa reação? Qual é a tua reação quando perdes alguma coisa? Há pessoas que procuram desesperadamente, não param até encontrar. Há outras que depois de não conseguirem encontrar, fazem uma pausa para depois retomarem, depois de descansarem um bocadinho. É claro que isso depende se nós perdermos uma moeda de 50 cêntimos ou se perdemos uma moeda de 500 euros, não é? Há coisas e coisas, não é? Há coisas e coisas. Mas nem todos nós somos iguais, nós temos reações diferentes. Mas vamos olhar de relance para estas 3 parábolas. Não sei se nós já reparámos, mas o pastor que perdeu uma ovelha, ele deixou as 99 e vai em busca da perdida, não é verdade? A senhora ou a mulher que perdeu a moeda aproveitou para fazer a limpeza, para varrer a casa até encontrar, não é? Mas o pai, ao perder o filho, eu acredito que um filho seja mais importante do que uma moeda. E até mais importante do que uma ovelha. Né? O pai, ao perder o filho, não foi atrás dele quando o perdeu. Já pensaram nisto? O pai não foi atrás do filho. Porquê que não? Principalmente entre os judeus, claro que em todas as culturas, mas entre os judeus, nada tinha mais valor do que um filho. Então, o que é que pode explicar que este pai não foi atrás do filho, quase que suplicando para ele voltar? Ou não foi depois dele não regressar em breve, não ter ido ele próprio, ou mandado alguns funcionários, alguns empregados à procura dele? Por que é que terá sido? Acham que aquele pai não se preocupava com o filho? Que o seu coração não estava dorido? Quantos é que acham que o pai não queria saber do filho? 0 votos. Quantos é que acham que este pai se preocupava e amava o seu filho? Então porquê que ele não foi atrás dele? Eu acredito que a resposta é porque o pai entendeu, ou sabia, que o filho precisava de sofrer as consequências, ou experimentar as consequências das suas escolhas. Por isso a resposta não está na pouca importância que ele dava ao filho, porque em primeiro lugar, se ele desse pouca importância ao filho, nem sequer lhe tinha dado a parte da herança dele e tinha-o mandado calar e dizer: tu ainda és muito novo, está calado, rapaz, não sejas parvo. Mas não, o pai não fez isso. Em segundo lugar, a importância que este pai, que é uma representação do nosso Pai Celestial, a importância que este pai dava ao filho fica evidente na cena do regresso que nós temos na parábola do filho pródigo, não é? O versículo 20 diz: e levantou-se e foi para o seu pai. E no versículo 20 diz: e vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, ele não só o vê de longe, como estava atento todos os dias ao que se passava no horizonte, demonstrando que estava a esperar o seu regresso, como correu na sua direção, em sinal de grande apreço. Em terceiro lugar, ele não só acolhe o filho, mas nos versículos 22 e 23, ele nem sequer liga às desculpas que o seu filho diz, nem espera porque ele explique tudo e peça perdão, mas ele diz no versículo 22 e 23, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Um pai que amava o seu filho, mas não obstante, deixou que ele sofresse
as suas consequências. Na verdade, este pai amava e bastante o seu filho. Estamos quase a entrar nas conclusões. Porque então, dentre as 3 personagens que perderam alguma coisa de valor, o pai não correu atrás do filho. A explicação que eu encontro é esta também. É que das 3 coisas perdidas, se bem que um ser humano não é uma coisa, nem uma ovelha é uma coisa, bom, mas destas 3 coisas é assim, a ovelha não sabia voltar para casa. Sabem? As ovelhas sem pastor, elas não conseguem voltar para casa. A moeda ainda tem menos capacidade de voltar para casa do que uma ovelha. A moeda fica onde está, não pensa, não volta, né? Mas o filho sabe voltar para casa. E nós sabemos muito bem como voltar para casa. Não sei se temos aqui alguém nesta tarde que eventualmente tem andado afastado de casa. Estás aqui porque tu sabes o caminho de casa e Deus está aqui para te abraçar nesta tarde. O filho saiu de casa deliberadamente, sabia muito bem como sair e ele também sabia muito bem como voltar. Mas para isso, diz o versículo 17, disse, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Muitas vezes nós sabemos o caminho de regresso, mas nós precisamos de cair em nós. Precisamos que alguma coisa mude na nossa mente para depois passar para o nosso coração e depois do nosso coração precisa de passar para as nossas ações. Na verdade, o regresso deste filho só faria sentido se ele voltasse de forma voluntária e livre. O nosso regresso para a casa do Pai só tem valor quando não é um regresso imposto, mas quando é um regresso voluntário. Assim é a nossa vida cristã. Tudo o que nós fazemos para o Senhor deve ser voluntário e não constrangidos. Este pai era alguém com posses e ilustra o nosso Pai Celestial que tem todo o poder, a quem pertence tudo. Ele poderia ter contratado uma equipa de busca para ir buscar o seu filho, para o trazer de volta. No entanto, ele percebeu que forçá-lo a voltar para a sua casa não ia resolver a situação, nem ia permitir que o seu filho amadurecesse. Então, na verdade, o pai deixou-o ir. Mas a verdade é que a certa altura nós sabemos pelo texto que houve uma fome na região e este filho até teve que desejar e depois pedir permissão para se alimentar da comida dos suínos, dos porcos. Nessa altura o pai poderia ter mandado uma missão de resgate também. Mas ele sabia que alguma coisa tinha que se passar primeiro no coração do seu filho. Este pai, apesar de muita dor no coração, apesar de algumas noites não ter dormido bem, algumas vezes nem ter dormido, ele sabia que o seu filho precisava de sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Talvez tu estejas aqui nesta tarde porque já estás farto de sofrer as consequências das tuas escolhas. Mas o teu pai, o nosso Pai, está aqui nesta tarde para te abraçar. Só quando nós caímos em nós é que nós estamos prontos para retomar a nossa relação com o Pai. Então, o caminho de volta está sempre acessível para todos nós, para o ser humano. Mas Deus, entretanto, nos aguarda com os braços abertos, sempre olhando para o horizonte, esperando para que os filhos perdidos retornem pelos seus pés. As ovelhas têm que ser resgatadas. As moedas têm que ser descobertas. Mas filhos têm que voltar pelo seu pé. Então, este desprendimento do Pai fala-nos do coração do nosso Pai.
Nesta parábola, este pai simboliza claramente o nosso Deus, aquele que nos ama, que cuida de nós, que nos oferece participação na sua herança, mas que não nos obriga a permanecer debaixo do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Então, o filho regressou porque se arrependeu. E o pai nem sequer ouviu o seu discurso. O prazer do pai em ter o seu filho perto era superior e não precisava de nenhuma explicação. Verdade? Estamos a chegar mesmo ao fim desta mensagem, desta perspectiva sobre o capítulo 15. Mas há duas coisas que eu queria resumir para nós nesta tarde. Começámos com dois grupos que estavam no início deste capítulo. Alguns ouviram Jesus, porque gostavam de estar com Jesus. Outros estavam ali para criticar Jesus, porque Jesus estava acompanhado com pessoas não muito recomendáveis. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. A igreja é um hospital para os doentes. Amém? Isso é a missão. Então, primeira lição: Deus te ama de forma incondicional. Mas isso não significa que as tuas escolhas não tenham consequências. Afinal, o filho teve que comer comida de porcos e não sabemos o que é que ele teve que suportar. Se ele sonhava com os empregados do seu pai, imagina o que é que ele teve que sofrer. No entanto, o caminho de volta está sempre acessível para nós. E no final desse caminho, Deus nos aguarda de braços abertos. Glória ao seu santo nome. Em segundo lugar, irmãos, nós não podemos obrigar as pessoas a ficar do nosso lado. Podemos conversar com elas, podemos orar por elas, mas não as podemos obrigar. Vamos ter pessoas queridas em quem nós investimos e que a certa altura da sua vida vão querer se afastar. Vamos dizer, comer comida de porcos. Mas talvez elas precisem de passar por isso para alcançarem o verdadeiro arrependimento. Nós precisamos ter discernimento para perceber que só assim elas podem regressar curadas da sua rebeldia. Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos estar sintonizados com o Senhor. Irmãos, a minha oração é que nós, por um lado, sejamos como o filho perdido e que caiamos em nós quando estivermos afastados do Senhor e que tenhamos a coragem de regressar à casa do Pai. Mas, por outro lado, nós precisamos de ser como aquele pai que está sempre pronto a acolher aquele que se desviou. Estamos aqui para acolher, irmãos. Estamos aqui para acolher. Eu vou pedir ao grupo do louvor para poder vir até cá acima. Enquanto nós temos as nossas cabeças curvadas, damos graças ao Senhor pela sua presença no nosso meio. Mas eu gostava de fazer dois convites. Talvez nesta tarde nós tenhamos aqui alguém que precisa voltar ao Pai. E para isso precisamos cair em nós mesmos. Não sei se temos aqui alguém nesta tarde que quer regressar ao Pai, que quer regressar à casa do Pai, que quer entregar o seu coração a Jesus. Eu vou convidar-te a vir até aqui à frente nesta tarde, enquanto nós cantamos Te Dou Meu Coração. O primeiro convite é para aquele que quer regressar, quer vir aos braços do Pai, porque tem estado desviado, caiu em si e quer ser reconciliado com o nosso Deus.
Aleluia. Estamos aguardando por ti. Estamos aguardando por ti. A igreja está orando. Se queres entregar a tua vida a Jesus, queres regressar à casa do Pai, vem até aqui à frente.